Plano Nacional de Educação planeja traçar estratégias baseadas em dados de uma pesquisa para reduzir a desigualdade educacional aqui no Brasil. De acordo com as informações do Anuário Brasileiro de Educação Básica, na parcela mais rica da população, mais da metade das crianças entre 0 e 3 anos frequentam creches. Esse número cai para 1 a cada 5 crianças de famílias mais pobres. Outro número que mostra desigualdade entre regiões é o de jovens que terminam o ensino fundamental no tempo adequado. No Nordeste, o índice de alunos com 16 anos que concluíram o fundamental é de 65,9%, enquanto na região Sudeste esse número sobe para 83,5%. Outra medida de desigualdade é racial. Entre os que concluíram o ensino médio, os brancos lideram a lista com 71%, seguido pelos pardos com 57,8% e pretos com 56,8%. A desigualdade educacional foi o principal tema da pesquisa. De acordo com o Plano Nacional de Educação, o objetivo é fazer uma leitura crítica da realidade do sistema educacional brasileiro através das estatísticas, para organizar políticas públicas efetivas a fim de enfrentar os desafios e mudar esses números, além de eliminar a desigualdade e mudar o futuro. Minha gente, estudos mostram que quando as temperaturas estão muito baixas, é preciso ficar atento porque os casos de infarto aumentam no frio. Então é bom redobrar os cuidados com a saúde e se exercitar mesmo no inverno. O inverno só começa oficialmente no dia 21 de junho, mas o frio já chegou e a queda na temperatura causa riscos para a saúde, principalmente para o coração. No frio, os casos de infarto aumentam em 30%, segundo o Instituto Nacional de Cardiologia. Quando ocorre o frio, há uma tendência de todos os vasos da periferia, dos vasos cerebrais, dos vasos do coração, a fazer uma constricção, quer dizer, eles sofrem, né, uma diminuição. E se você já tem uma formação de uma placa de ateroma, que geralmente tem colesterol, gordura e outros elementos do sangue, né, como as plaquetas, quer dizer, o risco de infarto aumenta. Mas as temperaturas mais baixas não são desculpas para parar de fazer atividades físicas. Mesmo no inverno, é importante praticar exercícios, só que tomando alguns cuidados, como acompanhamento médico, fazer alongamentos antes de sair de casa, beber água porque o corpo perde líquido igual no verão, se agasalhar para reter o calor e, principalmente, as extremidades. O inverno não é o único vilão. Vários fatores e também comportamentos estão relacionados com o risco de infarto. Se o indivíduo é sedentário, fumante, diabético, tem uma genética positiva para a doença do coração, ele deve redobrar os cuidados. Por isso, a melhor prevenção é a alimentação saudável e a prática de exercícios. Vamos a outras notícias regionais no plantão da redação. A Prefeitura de Jacareí vai ser obrigada a informar o tempo médio de espera e o número de pacientes que aguardam por atendimento nas unidades de saúde do município. O prazo para a regulamentação da legislação é de 90 dias. A Câmara de Taubaté aprovou por unanimidade o projeto de Ortiz Júnior para conceder 8% de reajuste aos 6.000 servidores da Prefeitura. Agora, o projeto segue para a sanção do prefeito. O aumento deve ser pago já nesse mês. Saiba como fica o tempo em algumas cidades aqui da nossa região. Você fica agora com a última parte da entrevista de hoje. Olha, hoje Maria Aparecida Alckmin está aqui nos ajudando a refletir sobre essa história de assédio moral, assédio sexual, a diferença entre as duas posições, quando se dá a conjunção dos dois assédios. E o pessoal da Unisal estava falando, o nome dela é Cidinha. Sim, conhecida como Cidinha. Cidinha Alckmin. Cidinha Alckmin, então me conte aí
né? Como a pessoa pode fazer? Porque provar é difícil. Testemunho, o pessoal escorrega. Chega na hora, eu não me envolva nisso, eu fico com medo. Como é que deve agir aquele que está sofrendo o assédio para poder vencer essa situação, né? E não digo vencer de ganhar a luta, mas no sentido de sobreviver a essa investida, né? A questão que tanto o assédio moral como o assédio sexual, eles invadem o psicológico da pessoa, né? Eles atingem, né? São condutas, né, que nós chamamos de violência, agressão à pessoa, o íntimo, a personalidade. Então, gera, obviamente, dano à personalidade, onde nós, no mundo jurídico, chamamos de dano moral. Dá alergia, a pessoa, né? É horrível. Tem cefaleias, tem problema digestivo, até gera afastamento. Isso é ruim para o empregador, isso é ruim, porque gera a síndrome da abstinência no trabalho, isso é prejuízo para o empregador. Todo mundo acha que só o empregado comete justa causa, mas está lá na CLT, artigo 483. O empregador, quando excede no seu poder de comando, o empregador, quando ofende a moral do empregado, que é o caso do assédio moral, sexual, o empregado pode se retirar do emprego, só que aí ele tem que procurar um advogado e ingressar na Justiça do Trabalho com a rescisão indireta, como se o empregador tivesse cometido a justa causa e ele falou, olha, então eu não vou trabalhar mais, tem que pagar todos os meus direitos, todos os direitos. Levanta fundo de garantia, a multa de 40%, férias, aviso prévio, todos os direitos. Como se tivesse sendo mandado embora sem justa causa. Além disso, vai cumular a ação, esses direitos trabalhistas, com a ação de indenização por dano moral e até material, que o advogado não pode deixar passar isso. Por quê? Muitas vezes, quando o cliente, porque o grande problema do assédio moral, que é tão grave quanto o assédio sexual, é que a vítima demora para perceber. E quanto mais ela demora, mais o efeito vai se instalando no seu psiquismo, na sua saúde. Então, muitas vezes ela fica afastada, sem salário, e pede as contas, como se diz, né? Então, ela vai precisar também de um valor para cobrir o tratamento com psiquiatra, psicólogo, com os remédios. Verdade. Então, ela pode também, junto com o dano moral, pleitear o dano material, aquilo que ela deixou de ganhar. Um minutinho, eu queria que você falasse do seu livro, que é realmente uma oportunidade boa para as pessoas saberem discernir sobre a questão e verificar o que podem fazer previamente para tomar uma medida definitiva. Sim. Essa obra, na verdade, representa o meu trabalho de mestrado que eu desenvolvi na PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica. E aqui eu começo falando da dignidade da pessoa humana, da necessidade de se garantir para o trabalhador um meio ambiente do trabalho sadio e equilibrado. E depois eu começo a conceituar o assédio moral, o que é assédio moral e o que não é. Uma pressão no trabalho nem sempre vai ser assédio moral, pode ser uma necessidade da economia atual. Mas se ela é reiterada, sistemática, deixa o empregado doente, isso já caracteriza um assédio moral. Os tipos de assédio moral, como eu falei, pode ser promovido por parte do empregador ou do superior hierárquico, de um colega de trabalho. O subordinado também pode ser um autor do assédio moral. E depois eu falo das consequências psicológicas. Obviamente, eu busquei fontes em livros de psicologia, até porque eu sou da área jurídica. E, por fim, eu trato das consequências jurídicas. Então, falo dos efeitos na área trabalhista e os efeitos de natureza civil, que justamente são aqueles efeitos ligados ao dano moral e ao dano material. E, por fim, eu falo da necessidade de prevenção. Então, é melhor educar do que depois tentar remediar. Eu quero agradecer a presença de Maria Aparecida Alckmin, Cidinha Alckmin. Ela veio falar sobre assédio e eu quero recomendar essa obra que ela produziu, né? Assédio moral na relação de trabalho, para você, principalmente, que está aí vivendo esse problema e não tem visto aí um meio de sair desse enredo. Nesta edição, você viu a história do bebê de Taubaté que sofre de uma síndrome rara e precisa de R$2 milhões para a cirurgia. Defesa de Andréia Neves argumenta que irmã do senador Aécio Neves não participou de prática de crime algum.
mas ainda assim ela é investigada. Simulador adquirido pelo Cavex em Taubaté ajuda na instrução de militares. Apenas uma picada do mosquito Aedes aegypti pode transmitir 3 vírus: dengue, zika e chikungunya. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens no site reportersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também a nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia, aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.